Papo sério de novo de saúde. O Brasil já tem, infelizmente, mais de 14 milhões de casos confirmados de Covid-19. E, felizmente, a maioria dos casos, dos contaminados, graças a Deus, venceu a doença. Mas muitos ficaram com sequelas. Sequelas, às vezes, simples, outras muito graves. Então, para falar sobre isso, eu vou chamar agora o nosso time do bem-estar, que está muito bem representado hoje pela Michele Loreto. Michele, querida, bom dia. A gente ainda não tinha se falado direito, né? Bom dia. Bom dia, Tamara. Querida. A Blica tá em casa, né? Um dia você tem que levar ela aí. Deve estar morrendo de inveja. Ah, meu amor, olha só, vamos falar sério agora, o papo é sério. Vamos. Quais são os problemas mais frequentes que as pessoas enfrentam nesse pós-Covid? Poxa, Ana, você sabe que são tantos problemas que já tem até nome, né? Síndrome pós-Covid ou Covid longa. O que dá isso tudo? Mal-estar, fadiga, dor muscular, problemas no coração e também no sistema nervoso. E uma das sequelas mais comuns da Covid longa é uma dor de cabeça que não passa. A gente vai ver agora na reportagem da Gabi Leão. Roda o VT. Fazia 2 dias que eu tava com dor de cabeça. Só que eu achei que não fosse nada, que fosse ser uma dor de cabeça comum, que eu tava com uma dor de cabeça normal. Só que daí isso se aliou a outros sintomas. Eu comecei a ter dor de garganta, aí eu comecei a ficar preocupada. Aí fui fazer o teste e deu positivo. Nos últimos estudos, em torno de 50% ou mais das pessoas que contraem a Covid e desenvolvem sintomas têm dor de cabeça como um desses sintomas. O que a gente vem observando com a Covid é que muitas vezes os pacientes melhoram dos sintomas gripais e permanecem por dias, por semanas ou mesmo por meses com uma dor de cabeça persistente, muitas vezes uma dor de cabeça que não melhora ali com analgésico comum, que demanda uma outra forma de tratamento. Eu tenho enxaqueca desde os 9 anos, né? Mas eu estava num quadro muito estável. E aí eu tive Covid no final de março. E a partir do Covid eu comecei a ter dor de cabeça todos os dias, uma dor de cabeça que não cessava. A sensação que eu tive é que ela, além da dor de cabeça ter continuado, ela piorou a doença que eu já tinha. Hoje é um dos primeiros dias pós-Covid que eu não estou com dor de cabeça. Mas já faz 1 mês que eu tive Covid, né? Mas é aquilo, não estar com dor não significa que eu estou boa. Hoje ela não está doendo, mas ela está pesada. O que você deixa de fazer quando tá com uma enxaqueca dessa? Tudo. Eu deixo de estudar, deixo de me relacionar, perco minha vida social, tudo, literalmente. É ficar no quarto escuro e tentando melhorar para seguir a vida. Pelo que a gente conhece, por exemplo, da enxaqueca, dores de cabeça podem ser muito limitantes à vida de uma pessoa. E a Covid, ela vai desenvolver sintomas de dor de cabeça persistente, mesmo em pessoas que tiveram a sua forma mais branda, né, de doença. A gente tende a achar que por eu ser jovem, eu achava que não ia complicar, que eu ia passar por isso totalmente ilesa. Então eu tendi a achar que fosse ser muito mais tranquila do que foi. E aí, com o fim da Covid e a permanência da dor, isso me assustou um pouco. A gente não sabe se vai permanecer para o resto da vida, mas é muito comum que os pacientes, mesmo depois de melhorando da infecção, permaneçam com dores de cabeça. Tenho muita vontade de voltar a estudar sem a dor e render e conseguir atingir meus objetivos, assistir aula, seguir a vida normal, a conseguir ter um dia todo sem dor. Poxa, a Covid realmente é séria, né? Para conversar um pouco mais sobre essa síndrome pós-Covid com a gente, volta aqui a doutora Rosana Richman, que é infectologista do Instituto Emílio Ribas. Doutora Rosana, seguinte, os especialistas estão dizendo, né, que a internação pela Covid é só ali a ponta do iceberg, que são aqueles blocos de gelo enormes que a gente só vê a pontinha, né? Mas tem um pedação de gelo embaixo. As sequelas seriam a parte escondida do iceberg, a parte maior, né? Só que agora elas estão aparecendo e a gente tem aqui no telão uma arte mostrando as sequelas neurológicas, ou seja, no cérebro. Explica pra gente o que está acontecendo.
Bom, Michele, você sabe que essa doença, a cada dia, ela nos surpreende cada vez mais e a gente vai aprendendo a cada dia. Quando a gente imaginava que tudo já tinha passado, a pessoa tinha sobrevivido à Covid, a gente acaba vendo que podemos ter, sim, sequelas ou síndrome pós-Covid ou Covid prolongada que persistem mesmo depois da fase aguda da doença. Então, o vírus vai embora, porém, as consequências da passagem do vírus permanecem. E a gente pode ver aí, muito claro, todas essas alterações que têm a ver com o sistema nervoso, né? Então, você pode ter desde um zumbido no ouvido. Uma das coisas que eu ouço muito, Michele, é a pessoa não conseguir se concentrar mais. Então, a cognição, ela perde. Ela vai fazer uma tarefa que ela sempre fez, ela não consegue aquela concentração. Outra coisa é a memória. Tem gente que absolutamente perde a memória recente, por isso que é importante depois ir fazendo todo o segmento, etc., para poder recuperar essas coisas. Tem gente que tem dor muscular, tem gente que tem cefaleia, como a gente já viu. Ou seja, tontura é outra coisa também, parece como se fosse uma labirintite. São muitas alterações que a gente está vendo com a Covid, depois que a doença aguda passa, fora sequelas, claro, pulmonares, cardíacas, renais. Esse vírus, Michele, ele pode ter lesões em praticamente todo o nosso organismo, porque nós temos receptor por esse vírus em vários órgãos do nosso corpo. Então, não é uma surpresa a gente ver, infelizmente, todo esse tipo de coisa que nós estamos vendo agora. Pois é, antes a gente achava que era só uma doença respiratória e não é. Agora, doutora, eu tenho o cérebro aqui representado, porque 50% das pessoas, né, que acabam tendo essa Covid longa relatam que tem dor de cabeça, uma dor de cabeça que não passa. Por que isso acontece? Michele, a dor de cabeça ou cefaleia é muito comum, como a gente viu agora na reportagem. E você viu, uma moça jovem, né, que não tinha tantos fatores de risco para ter isso. Então, isso acontece por quê? Pela ação direta do vírus. Se a gente for ver aí no seu cérebro, que está na tua frente, a gente vê que ele é todo vascularizado. Então, a gente pode ter ação direta do vírus causando a dor. Você pode ter a inflamação desses vasos que você está mostrando e com isso, imagina esses vasos inflamados, eles podem dar inflamação cerebral que dá dor, pode ter diminuição do aporte de oxigênio por meio que um entupimento mesmo do vaso, né? Então, se você tem, mesmo que seja pequeno esse entupimento, isso pode causar dor de cabeça e é o que está aí a hora que você está apontando. Então, esse aqui, essa né? bolinha, exatamente, isso é como se fosse um trombo, um coágulo, por alterações também de coagulação. Então, a gente tem várias coisas levando à explicação da dor de cabeça. Então, imagina esse trombo, esse coágulo que entope a passagem do sangue neste vaso, isso com certeza dá uma dor muito importante. Então, é uma dor persistente, é uma dor que pode durar mais do que até 4 semanas, Michele. Você viu essa moça? Ela ficou, depois de um mês, ela ainda tinha cefaleia. Muito tempo. Agora, doutora Rosana, essa dor de cabeça, ela tem alguma característica específica, um lugar da cabeça? Como é que dá para saber se é a dor de cabeça que a pessoa tem de vez em quando, ou sempre teve, ou até nunca teve, ou a dor de cabeça da Covid e da pós-Covid? Essa pergunta é ótima, porque assim, o que a gente vê na prática, né? A gente tem atendido um monte de pacientes. A dor de cabeça, a maioria tem dor de cabeça frontal, refere muito dor atrás dos olhos e isso acaba confundindo com dengue, que a gente sabe que dengue, a principal característica também é essa. Mas tem gente que tem dor de cabeça sem ter uma localização específica, tem gente que tem dor de cabeça na nuca, aqui na região hospital, ou seja, não existe uma característica específica da dor de cabeça da Covid. Uma dica que eu dou é, quem sempre teve ou enxaqueca, alguma coisa assim, ela vai falar, doutora, é uma dor de cabeça diferente do que eu tinha antes. Ela responde muito menos aos analgésicos que eu sempre tomei. Nossa, agora é o seguinte, o pessoal de casa sempre está ajudando a gente a fazer o bem-estar, só mandar a pergunta com a sua dúvida que a gente responde aqui. O João Vitor, de Teresina, no Piauí, tem uma dúvida justamente sobre as sequelas da Covid. Olha só, vou ler aqui para a doutora Rosana responder para a gente. Quem teve Covid assintomático, ou seja, a pessoa teve Covid, mas não teve sintoma. Ele quer saber se pode desenvolver sequelas.
João, sim. João Vitor, a resposta é que infelizmente sim. Tem inclusive estudos mostrando agora que eles seguiram pacientes que não tinham sintomas, mas estavam infectados, e eles viram que mais tarde a pessoa começa a ter, por exemplo, dor de cabeça, uma fadiga, algum sintoma posterior, e a hora que eles vão ver, ele tem a relação com uma Covid assintomática. Então, recado para todos, Michele, é melhor, muito melhor a gente não ter a doença do que ficar aí correndo o risco de, além da doença, ter as sequelas pós-Covid. E ó, para sintomático, leve ou então doença grave. Mais uma dúvida agora da Carla Maria, ela é de Fortaleza, no Ceará. Olha a dúvida dela, doutora. Se uma pessoa está com dor de cabeça e às vezes falta de ar, ela deve fazer o teste da Covid? Carla, a dor de cabeça é um dos sintomas mais comuns da fase aguda da doença, então pode sim você estar naquela fase inicial da doença, assim como a gente já viu no pós-Covid. A falta de ar, normalmente, ela vem um pouco depois do início dos sintomas. Então, você começa com dor de cabeça, dor de garganta, mal-estar, e esta falta de ar normalmente acontece um pouco mais tarde, a partir do 7º, 8º dia da doença. Respondendo a Carla, sim, pode ser Covid e você deve fazer o teste. A partir do 3º dia dos sintomas, é sempre bom lembrar, né, doutora? Agora, doutora, fica aqui porque a gente... Já vou te chamar de novo, porque agora eu quero falar de um outro sintoma, né? Aquela canseira, sabe? Que não passa, que deixa a pessoa ofegante por qualquer coisinha. Pois é, se você já teve Covid, fique atento se você está sentindo isso, porque pode ser um sintoma da Covid longa no coração. Vamos ver. Eu já corria, fazia corrida de rua. Não sentia essa canseira nem no final da corrida, assim, da prova. Era a canseira que eu sentia de só ir até o banheiro e voltar. Pamela testou positivo para a Covid em abril do ano passado, logo no começo da pandemia. Não precisou de internação e voltou a trabalhar 2 semanas depois. Eu ficava extremamente cansada de ter que parar e ficar... Teve um dia que eu fiquei num cansaço tão extremo que eu fiquei depois no computador por 40 minutos esperando baixar essa canseira. Não baixou, eu coloquei o oxímetro e vi minha frequência cardíaca lá 145. Ela procurou um médico e os exames indicaram alterações cardíacas. Eu comecei a tomar um remédio, beta-bloqueador, para controlar minha frequência cardíaca. E o médico falou que a gente começaria, a princípio, por 3 meses para avaliar. Teve dias, no final do ano, que eu esqueci de tomar. Aí no dia seguinte, eu falei, nossa, eu esqueci de tomar. Deixa eu ver se eu consigo ficar sem o remédio. Aí subi a escada, desci a escada, foi tranquilo. Aí no segundo dia que eu ficaria sem o remédio, eu estava deitada no sofá assistindo TV, começou. É muito comum as pessoas que tiveram as doenças, a doença viral, mesmo os que não foram internados, eles evoluem com cansaço e às vezes se prolonga por semanas. Né? Esses sintomas, eles podem mascarar sintomas de comprometimento cardiológico. Eu dançava, hoje em dia eu ainda não voltei a dançar porque eu tenho medo de estar lá, ter que parar para ficar respirando e baixar a frequência. Para eu fazer alguma coisa em casa, eu tenho que fazer e descansar. E uma pessoa que nunca teve problema cardíaco antes, pode ter uma sequela cardiológica para a vida inteira? Infelizmente pode ter uma sequela como insuficiência cardíaca, como arritmia, né? E isso precisa ser tratado. O que vem depois, eu acho que impacta muito mais do que o período do Covid mesmo. É o antes, o durante e o depois. E o depois, sabe Deus quando que acaba esse depois, né? Ciência ainda tem muita coisa para descobrir. Agora, doutora Rosana, a gente tem aqui uma imagem de um coração normal batendo. A gente vai rodar para o pessoal de casa para dar uma olhadinha. Isso aqui é um coração normal, saudável, que está batendo. Mas eu tenho aqui também 2 fotos. A da esquerda, que a gente vai colocar, é um coração normal, tá? Mas a da direita é um coração depois da Covid. Olha que interessante, dá pra ver uma imagem diferente. Eu vou mostrar aqui pra vocês, a doutora Rosana me ensinou, porque a gente olhando, quem não é médico não entende. Aqui tá o coração, tá vendo essa borda aqui escura?
tá toda aqui e aí você olha aqui, olha como tá diferente essa parte. Ela tá mais espessa, tá mais larga e também tem essa parte branca aqui, tá vendo? Dá para ver bem a diferença quando a gente explica, não é, doutora? Qual é a consequência disso aqui? Como é esse coração após Covid? O que ele está sofrendo? Ele está inflamado. Então, essa diferença que a gente vê numa imagem e na outra é basicamente a inflamação do músculo do coração, que é o miocárdio. E isso leva, como a matéria mostrou, a arritmia, ou seja, o coração começa a bater mais acelerado, aquela taquicardia, como ela falou, tutum, tutum. Então, ou seja, você sente a aceleração do coração. Além disso, isso pode levar até a insuficiência do próprio coração, pode levar a infarto do miocárdio, ou seja, são várias consequências possíveis por causa da inflamação desse miocárdio, que é esse músculo que envolve o coração. E isso, lógico, vai levar a pessoa a ter mais fadiga, mudar a qualidade de vida. Michele. Agora, qual é a orientação, doutora Rosana? Mesmo quem teve Covid grave, leve ou até mesmo assintomático, como a gente viu, tem que fazer exame? Olha, Michele, se a pessoa mantiver os sintomas, ou mesmo que ela tenha tido assintomático no começo e começa a ter um quadro diferente, uma fadiga, um cansaço, não consegue fazer a rotina, vai lavar a louça, tem que parar, vai limpar a casa, tem que parar, sim, deve procurar ajuda médica para a gente poder fazer os exames e fazer o diagnóstico e, mais importante, poder tratar. Agora, você pode aí estar em casa pensando, mas será que atinge todo mundo, muita gente? Olha só, a síndrome pós-Covid pode atingir até 80% dos infectados pelo coronavírus. A gente viu hoje 2 tipos de sequelas, né? No coração e no sistema nervoso central, né? No cérebro, causando aí uma baita dor de cabeça. São pelo menos 55 efeitos de longo prazo que os médicos já conseguiram mapear. E isso vai causar um grande impacto na vida dessas pessoas e também no sistema de saúde, né, doutora Rosana? Será que a gente está preparado também para esses efeitos da Covid longa? Michele, é tudo muito novo, eu te diria que nenhum país está preparado para isso. Existem agora vários centros no Brasil também, centros ligados a universidades, que estão se preparando multiprofissional. Não adianta você ter o neurologista, o cardiologista, você precisa ter muita gente. O fisioterapeuta, o profissional da terapia ocupacional, ou seja, nós precisamos nos preparar porque isso vai ser a próxima etapa da Covid. Mesmo a gente vencendo tudo isso, nós vamos ter uma população que ainda vai ter sequela da passagem dessa doença. Poxa vida, doutora Rosana. Olha, muito obrigada por esses esclarecimentos aqui, muito importantes, né, para todo mundo. Doutora Rosana Richman, infectologista do Instituto Emílio Ribas. Bom dia e bom fim de semana, doutora. Obrigada, Michele, igualmente. Cuidem-se e vacinem-se, por favor. Por favor, vacina sim. E olha só, segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, já existem centenas de ambulatórios espalhados pelo Brasil que estão aí atendendo pacientes com sequelas da Covid, essa Covid longa, né? Se você quiser mais informações, dá um pulinho na nossa página, g1.com.br/bem-estar. Ana, eu volto com você. Um cheiro. Tá bom, cheiro para você também, Michele. Excelente essa entrada do bem-estar. Serve como alerta para todo mundo, né? Pra gente continuar se cuidando. E para quem subestima esse vírus, olha aí, quanta coisa pode acontecer com você. Não só as sequelas, como também o óbito, né? Morrer. Então, por favor, gente, uso de máscara, álcool em gel, evitar aglomeração. Vamos caminhar só juntos assim, fazendo dessa forma que a gente vai conseguir se livrar definitivamente desse vírus, claro, junto com a vacina. Vacina sim.